segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 4, versículos do 3 até o versículo 19. Quero fazer uma leitura para a nossa meditação nesta tarde. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 4, versículo 3 ao 19. Está escrito assim, queridos: E deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicá, perto das terras de Jacó, que dera seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem. Assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. E nisto veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe: Dai-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento. Então lhe disse a mulher samaritana: Como sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: Se conhecera o dom de Deus, e quem é que te pede, dai-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seu filho e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: Quem bebe desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, e nem precise vir aqui buscá-lo. Disse-lhe Jesus: Vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: Não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: Bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tivesse, e esse que agora tem não é teu marido. Isto disseste com verdade. Versículo 19. Senhor, disse-lhe a mulher: Vejo que tu és profeta. Glória a Deus. Queridos, aqui está uma das passagens mais belas das Escrituras Sagradas. A passagem da mulher samaritana, cuja Bíblia nas epígrafes tem a mulher samaritana, mulher de Samaria, é uma das passagens mais belas das Escrituras, aonde Jesus dedica um capítulo da história para mostrar o que ele é capaz de fazer com os rejeitados. Eu me alegro, irmão, porque
a história dessa mulher não é muito diferente da história dos seres humanos. Jesus, ele tinha uma missão, e das muitas que ele tinha, a sua maior missão era aquilo que Lucas escreveu em Lucas 19, no versículo 10, quando ele disse, Jesus dentro da casa de Zaqueu, publicano, ele disse: hoje veio a salvação a esta casa, porque este é também um filho de Abraão. Aí no versículo 10 ele diz: por isso o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, da grande missão do mestre era resgatar aquilo que se havia perdido. E queridos, havia uma desavença entre judeu e samaritano, e isso vem lá dos dias de Moisés, dos dias de Gênesis. Mas aonde ele teve uma força maior quando no cativeiro assírio, que foi quando os samaritanos eles misturaram com os gentios, e o judeu se misturou com o gentio no casamento pagão, e assim os judeus os denominaram como os samaritanos. E havia uma desavença entre a verdadeira adoração. Um judeu não falava com um samaritano, nem um samaritano falava com um judeu. E se visse um no caminho do outro, um desviava o caminho para não nem passar, muito menos olhar e pior ainda tocar. Jamais um judeu e um samaritano se cumprimentariam por causa da religiosidade, por causa do credo, por causa daquilo que um acreditava e do que o outro acreditava. Mas Jesus, ele vem e aparece no cenário da história, e o ministério de Jesus era formado por desafios, e ele resolveu enfrentar o desafio de Samaria. E Samaria, queridos, ela é para nós, leitores das Escrituras, como pedagógica. Jesus vai nos dar uma grande lição de muitas que aqui tem, mas ele vai nos dar algumas lições nesta tarde, e eu quero trazer para vocês. Jesus, querido, ele estava em outra região, e já estava havendo uma particularidade de umas conversas sobre Jesus e João, quem batizava mais. E os fariseus estavam alegando que Jesus o batizava mais do que João, aonde o mesmo não havia batizado ninguém. E Jesus agora ele vai deixar a Judeia e vai se retirar para a Galileia. Só que da Judeia para a Galileia havia dois caminhos. Ele poderia entrar no caminho de Pérea ou no caminho do Jordão, aonde era o normal do judeu atravessar esse caminho, já para não entrar em cidade de samaritanos. Jamais um judeu entraria na cidade de Samaritano, mesmo sendo o caminho mais curto para a Galileia. Eles preferiam andar mais 4 quilômetros a mais, mas não passaria por Samaria. Mas eu me alegro com Jesus, irmão, porque Jesus, ele resolveu enfrentar o desafio de Samaria. E Jesus, ele vai entrar em Samaria, e o texto vai dizer
e era necessário passar por Samaria. Ele deixa a Judéia e agora ele vai para a Galileia, mas ele vai ter que passar por Samaria. E segundo os estudiosos vão dizer que Jesus passa ali cerca de 2 dias naquela cidade. Mas Jesus, ele tinha uma missão, irmão. Glórias seja dada ao nome de Jesus. E a sua missão ali, irmãos, era resgatar uma mulher que para muitos era uma rejeitada. Jesus estava cansado de uma viagem e ele chega na cidade de Sicar e estava ali uma fonte, um poço que Jacó havia cavado, havia tomado da água, havia dado de beber a seus filhos. Ali naquele poço, irmãos, havia nada mais, nada menos que a tradição. Eita, glória a Jesus. Ali havia a tradição, porque, na verdade, os samaritanos se orgulhavam daquele poço. Eles se orgulhavam daquele poço a ponto de dizer que os judeus não tinham aquilo para usufruir. Mas a Bíblia diz que Jesus estava ali à fonte de Jacó, cansado de viagem, e ele senta junto à fonte na hora sexta. E a hora sexta era meio-dia. E para você ter uma ideia de como Jesus havia entrado em Samaria com propósito, a hora sexta de meio-dia era para as mulheres de reputação duvidosa pegar água. Na cultura judaica havia horários para cada mulher se apresentar. E Jesus vai quebrar o protocolo que, para um judeu, irmão, ensinar a uma mulher a mesma coisa que pegar a Torá e rasgar. Glórias a Jesus. Mas Jesus, ele veio para quebrar protocolo. Oh, aleluia. E queridos, eu me alegro porque o encontro ali não era ocasional. O encontro ali não era apenas uma coincidência. O encontro ali era um propósito. E deixa eu dizer uma coisa para você que Deus já está me dando aqui nesta tarde. O encontro contigo nesta tarde é com propósito. Eu não sei como é que está a tua vida aí do outro lado, mas eu quero dizer para você, Deus tem um propósito para fazer na tua vida e esse propósito vai ser realizado. Glórias a Jesus. E queridos, Jesus entrou em Samaria e ele agora vai trazer alguns ensinamentos para essa mulher. E ele estava ali na fonte de Jacó, cansado, e quando a mulher veio para tirar água, ele disse-lhe: dai-me de beber. E essa mulher vai dizer, a mulher disse: como sendo tu judeu, pode pedir de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque um judeu jamais falaria com um samaritano, e muito menos com a mulher. E sabe o que eu acho interessante, irmãos? É que Jesus manda os discípulos para comprar alimento, mas Jesus não estava com fome, Jesus estava com sede. E aqui mostra o Jesus homem, o Jesus que sentiu sede, o Jesus que sentiu que cansou, porque o texto diz que ele estava cansado de uma viagem. O Jesus que por muitas das vezes dormiu, sentiu sono, descansou. E Jesus disse para aquela mulher: se tu conhecera o dom de Deus,
E quem te pede de beber, tu lhe pediria e ele lhe daria água viva. Glórias a Jesus. E queridos, muitas das vezes na nossa vida, Jesus, ele aparece nos momentos mais improváveis, nos momentos que para nós está tudo perdido, quando parece que não temos mais chance, quando parece que tudo está acabado, ele chega. E veja a situação dessa mulher. Jesus vai descrever a situação dela. Era uma mulher que teve 5 maridos e o que ela tinha não era dela. Era uma mulher de reputação duvidosa, porque pelo horário que ela estava tirando água, era o horário desse tipo de pessoa tirar água. Era de meio-dia, a hora sexta era meio-dia, o sol caustigante, irmão. Jamais uma virgem tirava água de meio-dia. Uma mulher de boa reputação tiraria água de meio-dia. Mas Jesus não está preocupado com a reputação dela. Jesus está preocupado em mudar a vida dela. Glória a Jesus. E eu me alegro, irmãos, porque Jesus vai desassociar os costumes da época para falar com a mulher, a qual os fariseus evitariam de qualquer custo, qualquer contato com mulher naquele momento. Mas Jesus teve contato com a mulher samaritana. E eu me alegro, irmãos, porque ele ensinou uma mulher. Jesus vai dar uma lição a uma mulher. E o que eu acho interessante é que Jesus vai fazer dessa mulher uma ganhadora de alma e uma missionária. E queridos, Jesus vai abrir o diálogo fazendo um pedido. Jesus vai pedir água. Segundo, Jesus vai suscitar daquela mulher a curiosidade. Terceiro, Jesus agora vai provocar um interesse profundo para aquela mulher. E quarto, Jesus vai transformar esse interesse em convicção de pecado. Jesus teria que mostrar para aquela mulher a situação que ela se encontrava. Mas o que eu acho interessante, queridos, é que Jesus, ele entrou em Samaria como entra nas nossas vidas. E Samaria aqui é pedagógica, ela vem nos trazer uma lição. Samaria é cheia de propósitos. E eu entendo, queridos, que Jesus, ele jamais aparece no cenário da história, na vida de alguém, sem ao menos ele tenha um propósito ou algo para fazer na vida de uma pessoa. Mas o que eu acho interessante, queridos, é que diante dessa situação, diante dos desafios, Jesus não estava preocupado com a opinião dos outros. Jesus entra em Samaria, senta no poço, pede água a uma mulher, conversa com a mulher, e ele vai fazer uma grande revelação. Ele vai se revelar que era o Messias. E a Bíblia vai dizer, versículo 10, e replicou-lhe Jesus: se tu conheceras o dom de Deus, e quem te pede, dai-me de beber, tu lhe pediria e ele te daria água viva. Glórias a Deus. Queridos,
precisamos conhecer a nossa Samaria. Samaria é o lugar que ninguém vê, irmão. O lugar era tão deserto, estava tão deserto nesse momento que só tinha Jesus e a mulher. E quantas vezes essa mulher não saiu de casa ao meio-dia, nesse mesmo horário, para tirar água, para levar água, para passar o seu dia. E enfrentar a rejeição, enfrentar a crítica, enfrentar a calúnia, enfrentar a oposição, enfrentar o desprezo. Mas quando Jesus quer alguém, irmão, está escrito: não foste vós que escolhestes a mim, mas foi eu que vos escolhi. E vos nomeei para que vardes e deis fruto, e o vosso fruto permaneça para sempre. Jesus, quando quer alguém, irmãos, ele quebra protocolo. Ele entra ali no lugar onde só tinham um monte de pessoas olhando para a água, esperando a água ser movimentada. Jesus entra ali, ninguém nota que ele entra, e ele vai até um homem de 38 anos que ali estava, irmãos, olhando, esperando que as águas se movessem para tentar cair, aleluia, e ser curado. Mas a minha Bíblia vai dizer que Jesus vai ali e diz para aquele homem: pega, levanta, pega a tua cama e anda. Jesus vai numa mulher curvada na sinagoga, uma mulher corcunda, e Jesus conserta sua corcunda e levanta aquela mulher, e aquela mulher volta ao normal. Jesus é aquele que um cego mendigando na beira do caminho, ele está entrando na cidade, um cego clama pelo seu nome, e ele diz: o que queres que eu te faça? Ele diz: eu quero ver. Jesus diz: veja. E ele passou a ver. Jesus é aquele, irmãos, que quando viam um leproso corria, Jesus foi lá e tocou em um leproso, e o leproso ficou são. Glória a Deus. Jesus é aquele que vai no meio da Galileia, onde tem os pescadores desanimados, limpando as redes, por um dia de fracasso. Jesus usa o barco, prega, aleluia, ensina para o povo, mas Jesus também chama aqueles pescadores, permite que eles tenham uma pesca maravilhosa, e depois Jesus os chama para ser pescadores de homens. Esse é o Jesus que nós pregamos. Jesus entrou em Samaria. E queridos, Samaria, ela nos faz entender que é melhor obedecer do que sacrificar. Samaria é o lugar que eu tenho que olhar e entender que todo mundo tem esse momento. Mas um dia ele vai aparecer. Um dia ele vai aparecer, irmãos. E Jesus apareceu para essa mulher. Ela não esperava, talvez ela achasse que a vida dela seria aquilo para sempre. Mas Jesus chegou naquele lugar. E Jesus, quando chega no ambiente, ele muda o recinto. Jesus, quando entra em uma casa, ele muda o ambiente. Jesus, quando entra em uma vida, ele muda o ambiente. E quando ele quer alguém, irmão, ele quebra o protocolo, ele quebra o sistema, ele quebra a lei, ele rasga, talvez, os ditos, os decretos dos homens. Mas quando ele quer alguém, ele vai além daquilo que ele quer, e ele faz e executa aquilo que ele tem na vida de uma pessoa que é chamada por Deus. Eu me alegro, irmãos, porque Jesus me achou. E eu me lembro, irmãos,
quando eu estava jogado na sarjeta, eu me lembro que um dia Jesus mandou um jovem na minha porta. Eu estava em casa, drogado, em festa, com os amigos, pseudos amigos, comemorando, festejando, fazendo as festas carnais. Um jovem de 22 anos, envolvido no tráfico de droga, envolvido em coisas que não prestam. E um dia Deus pegou um jovem que andava comigo, salvou ele e mandou ele ir lá na minha porta. E ele bateu na minha porta e ele disse: eu vim te buscar para ir para a igreja, porque Jesus te ama e tem um propósito na tua vida. Irmãos, aquele dia foi a minha Samaria. Aquele dia foi o dia que eu vi que Jesus chegou no tanque. Porque não adianta a gente ter água, não adianta você ter um poço para tirar água, não adianta o poço ser bonito, o poço ter nome, o poço ter história, mas o poço é apenas tradição, irmão. O que vale é aquele que tem a água da vida e que faz jorrar a água que gera para a vida eterna. E essa água, irmão, é que nós precisamos tomar. E Jesus chegou. E eu me lembro, irmãos, que naquele dia ele me chamou para ir para a igreja. Naquele dia eu não fui, mas aquela palavra ficou na minha cabeça. E os jovens começaram a pregar para mim. E eu me lembro que eu entrei em um momento depressivo dentro do quarto. E quando eu achava que a minha vida iria acabar, Jesus, eu disse: Senhor, entra na minha vida e muda a minha história. E não precisou de muito, irmãos. Quando foi com 2 dias, eu coloquei no coração o desejo de ir para a igreja. E eu disse para Deus, eu digo: olha Deus, se o Senhor realmente é isso que eles dizem ser, faz na minha vida, tem um encontro comigo, muda a minha história. E eu sentei lá atrás, no último banco da igreja pequena, do bairro onde eu residia, onde eu traficava, onde eu vivia, e eu sentei lá atrás. E o pregador pregava e parecia que conhecia a minha história. Mas é como Jesus chegou para esta mulher, quando ele disse para aquela mulher: mulher, tu tens 5 maridos, tu tiveste 5 e o que tu tem não é teu. É como se Jesus estivesse mostrando para ela e ela disse: vejo que tu és profeta. Mas a Bíblia me diz que Jesus é muito maior do que um profeta. Jesus era Deus, aleluia. E queridos, pregador pregando, parecia que ele conhecia a minha história. E eu dizia: meu Deus, alguém contou a minha história para ele e tal. E naquele dia foi feito o convite: quem quer aceitar Jesus como Salvador? Irmãos, o Espírito Santo me levantou da cadeira. E eu tive um encontro com Jesus em Samaria. E quando eu tive um encontro com Jesus em Samaria, minha vida nunca mais foi a mesma. Porque aquela mulher subjugou Jesus quando ela disse: Senhor, tu nem tem com que tirares a água. Mas Jesus é aquele que tira a água sem precisar de copo, sem precisar de corda e sem precisar de balde. E Jesus entrou na minha vida.
E hoje eu estou aqui para a glória de Deus, para testificar da grandeza desse Deus. Deus me deu uma mulher, me deu filhas, e hoje nós temos uma família balizada, aos pés do Mestre, servimos ao Senhor em uma igreja, e estamos aqui pregando e dizendo que só o Senhor é Deus. E nesse um ano de louvor e palavra, queridos, eu queria dizer uma coisa para você. Eu queria dizer a você, queridos, que passe por Samaria, porque Jesus já está chegando na tua Samaria. E entenda uma coisa, queridos, Samaria é lugar do propósito. Vai ser em Samaria que Jesus vai ter um encontro com você. Vai ser em Samaria que Jesus vai te fazer um missionário. Vai ser em Samaria que Jesus vai trocar aquilo que está em desonra e vai fazer e vai te trazer honra. Mas é necessário passar por Samaria. Samaria vai ser inesquecível para a tua vida, como foi para esta mulher. Só que Samaria tem seus desafios. Quais são os desafios? Os desafios da perseguição. Vai ter perseguição, vai ter oposição, vai ter críticas, vai ter inveja, você vai ser criticado. Mas entenda, queridos, que é em Samaria que você vai ver o que ninguém viu. Entenda, meu querido, que vai ser em Samaria que você vai ver o que ninguém viu e vai provar daquilo que ninguém provou, vai ouvir aquilo que ninguém ouviu. Porque o que Jesus disse a essa mulher, ele não disse a mais ninguém. E essa mulher se tornou uma missionária. E diz a Bíblia que ela começou a convocar e chamar os povos para conhecer Jesus, e muitos se chegaram até Jesus. Jesus passou 2 dias em Samaria pregando, ganhando vidas, transformando e fazendo o que ele mais gostava de fazer, que foi aquilo que ele disse para Zaqueu e para aqueles que estavam na sala de Zaqueu: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Queridos, eu quero agradecer a Deus. Eu quero louvar a Deus por esta rica oportunidade. Mas eu quero dizer para você que ainda dá tempo de você entregar a sua vida para Cristo. Estamos comemorando o ano do louvor e palavra, mas estamos gratos